né, houve troca de acusações de ambos os lados, muitas acusações graves, inclusive com implicações jurídicas. Né, para discutir com a gente, convidamos aqui o professor de Direito Constitucional, Leandro Sanson, que inclusive também é coordenador do curso de Direito da Faculdade Santíssimo Sacramento. Né, a partir de agora nós vamos fazer uma entrevista com ele para saber sobre essas implicações jurídicas, o que é que pode acontecer no Brasil a partir de agora. Né? Muitos falam em impeachment, outros falam em crime por parte do Sérgio Moro, falam também em influência, né, no julgamento do Lula, né, naquela ação que corre no STF sobre a suspeição aí do Moro. Enfim, vamos tratar de tudo isso aqui com o Leandro Sanson. Aos ouvintes que nos acompanham, né, e quer fazer perguntas durante aí a entrevista, você pode ligar para a gente no 759-9707-6240, 99707-6240, também mandar mensagem pelo WhatsApp, 759-9883-8975, 99883-8975. Também pode mandar sua mensagem pelo Facebook, né? Estamos aí na página do site News em Foco e da Rádio Web 2 de Julho, e também pelo YouTube, no chat aí, no canal da Rádio 2 de Julho, o programa Primeira Mão, que está sendo transmitido ao vivo. Eu vou pedir para o Leandro Sanson para abrir o áudio, isso, e dou o meu bom dia. Bom dia, professor Leandro Sanson. Bom dia, Caio. Bom dia, Marconi. Bom dia, José Gomes. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? Então, bom dia também para todos os ouvintes e poder colaborar de alguma forma aí para esclarecimentos sobre esse momento conturbado, mais um momento conturbado na nossa vida política, né, brasileira. Né? Bom, eu vou daqui a pouco rodar aí a mesa, né, para fazer perguntas, mas eu começo já perguntando o seguinte: o Moro, né, ele sai do governo fazendo acusações graves, né, dizendo que insistentemente o presidente quis influenciar na Polícia Federal. A pergunta que todo mundo faz é: o presidente não é o chefe da nação, não tem poder sobre a Polícia Federal? Por que ele não pode ter o relatório da Polícia Federal como o Bolsonaro pediu? Bom, aqui tem algumas questões, Caio, que são importantes considerarmos acerca desse quadro todo aí que aconteceu na última semana. Né? Primeiro, que nós, dentro da seara jurídica, nós estamos no campo da especulação, né? Porque houve troca de acusações, né? Que na verdade foram declarações que um tom acusatório, né? De ambas as partes, onde existem muitas lacunas ainda a ser preenchidas em relação ao que de fato ocorreu, né, entre essa possível denúncia das declarações de Sérgio Moro sobre a possível interferência do presidente na Polícia Federal, ou a intenção, né, porque na verdade ele manifestou uma intenção de interferir, né, e também a própria fala do presidente, né, da barganha aí de uma possível troca por um cargo no STF. A grande questão que ele se coloca nesse momento é buscar a veracidade desses fatos, né? Não é à toa que o Procurador-Geral da República, ele pediu para o STF, né, para abrir um inquérito, né? E lembrando sempre que a fase do inquérito é uma fase investigativa, ainda não é um processo. Isso daí é importante também deixar claro. Agora cabe ao STF, que está nas mãos do ministro Celso de Mello, né? Justamente para ver se aprova ou não a abertura desse inquérito. Então tem muitas lacunas aí e por isso que eu digo, no direito nós trabalhamos com fatos, né, para fazer análise da lei, mas na verdade que ainda nós não temos o fato concreto, a não ser a especulação que foi levantada, né, naquele momento ali das duas coletivas, né, que foi na semana passada. Não, mas o Bolsonaro, ele expressou, né, efetivamente, que ele gostaria de ter um relatório da Polícia Federal, né, pelo menos aí diariamente, das operações, enfim. E o Moro, né, foi contra, né, ceder esse relatório ao presidente. O que a gente se pergunta é legal ou não o presidente ter um relatório das operações da Polícia Federal? Bom, por mais que o presidente seja o chefe da nação, o chefe do Estado, né, aqui nós temos que entender que o fato dele conduzir a nação, a lei estabelece determinados limites. Isso daí tem que ficar muito bem claro. Nada impede que o presidente tenha um relatório das atividades dos
órgãos comandados, né? Porque aqui tem uma hierarquia funcional, né? Mas não pode, isso daí é uma questão até que garante a autonomia, ainda mais uma estrutura como a Polícia Federal, que é uma polícia investigativa, né? Não pode o presidente saber detalhes da investigação, que ainda estão, muitas vezes, sob sigilo, né? Isso daí, na verdade, caso acontecesse, como nós temos exemplos aí no passado, né, caso ocorresse uma interferência direta nesse sentido, né, seria, na verdade, um tráfico de influência, né? Seria, na verdade, o presidente estar exorbitando dos limites que a sua função delega. Porque, querendo ou não, e aí é uma coisa que nós temos que ver, inclusive o Procurador-Geral da República, dentro desse pedido de inquérito, ele fala sobre possíveis, né, crimes de prevaricação, de tráfico de influência, né? Porque essa autonomia que tem a Polícia Federal, né, ela garante uma certa liberdade, inclusive da Polícia Federal poder investigar, né, membros da classe política que possa estar envolvido no próprio governo, né? Então, o relatório é um relatório sobre atividades, mas não sobre investigação. Isso tem que ficar muito bem claro, né? Não pode o presidente... Não pode ser detalhado, né, o relatório, no caso. Não, e não pode ter detalhes das investigações, porque ocorrem em sigilo, porque são investigações, não é nem uma fase processual ainda, né? É apenas uma fase investigativa. Bom, até para que não ocorra influência. Professor Leandro, bom dia. Bom dia. Antes de fazer a minha pergunta, a compreensão que eu tenho é de que a Polícia Federal não deveria ser uma polícia de governo, mas sim uma polícia de Estado, não é? Porque aí, com algumas garantias na Constituição, não é, que ela pudesse ter ampla liberdade também sem o risco de se transformar em um monstro com muitos poderes. Mas a pergunta que fica para o senhor é a seguinte, professor: o fato do presidente, que aí é fato, usar uma assinatura eletrônica de um ministro que ainda estava no cargo, sem ele ter dado autorização, e depois o próprio presidente confessou isso quando reemitiu o decreto retirando essa assinatura, configura crime que possa levar, por conta disso, o presidente a sofrer um impeachment? Nesse caso, José Gomes, nós temos que ver que existe dois tipos de crimes que podem ser imputados ao presidente, né, no exercício da sua função. Nós temos os crimes comuns, que são julgados pelo STF, e o crime de responsabilidade, ou os crimes de responsabilidade, que pode gerar um processo de impeachment, né? Nesse caso aí, uma vez que seja comprovado, e dá a entender, pelo menos na própria edição do ato de exoneração, né, oficial, seria mais um crime comum, né, no caso da falsidade ideológica, né? É justamente esse ato de tu não omitir, nesse caso aí não foi omissão, nesse caso foi utilizar de forma indevida num documento público, né, uma assinatura que, em tese, pelo que o ex-ministro falou, ele não deu autorização, né? Então seria um crime comum, né? O crime de responsabilidade, os crimes de responsabilidade que estão previstos lá no artigo 86 da Constituição, esse sim pode gerar um processo de impeachment, mas não entraria no caso aí a questão da falsidade ideológica. Bom, Marconi, Gomes quer complementar, Gomes? Complemente, Gomes. Não, na realidade, uma outra pergunta, essa é muito breve. No caso da mentira, não vamos entrar no mérito se alguém está mentindo ou praticando a verdade. No caso de uma mentira colocada pelo presidente, também não teria essa conotação ou não? Estou perguntando isso, inclusive, para o meu conhecimento também. Sim, claro. Bom, uma vez seja comprovado, de fato, que o presidente mentiu, né, e mentiu no sentido que essa mentira dele buscou trazer alguma interferência, de fato, na polícia para obter alguma vantagem, né? Isso sim poderia se enquadrar nos chamados crimes de responsabilidade, na questão do dever de probidade administrativa, né, que todo servidor público tem que ter, inclusive o presidente.
né? Esse dever de probidade administrativa é justamente o dever que tem o presidente de agir de acordo com as suas funções, respeitando os limites que a Constituição prevê para as suas funções, né? Então, lá justamente na lei, que é a Lei 1079, que é de 50, né? E a nossa lei, que fala dos crimes de responsabilidade, ela também é uma lei que possui certas lacunas, né, que dão margem justamente para uma interpretação jurídica mais extensiva. Dentro dos crimes de responsabilidade, esse dever de probidade de administração aqui no artigo 9º, eu estou com a lei aberta aqui, né, que fala justamente o dever de não omitir ou retardar dolosamente a publicação de leis ou resoluções do Poder Legislativo, né, infringir provimentos de cargo público, expedir ordens, ou seja, proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Nesse caso, uma vez comprovado, poderia sim o presidente, né, sofrer um processo de impeachment caso a Câmara de Deputados aprovasse, né, a denúncia, justamente nesse dever de probidade, onde fala do exercício de modo incompatível, né, com a dignidade, com a honra, né, para a sua função. Lembrando, né, que os processos são distintos, né, os crimes comuns, quando são julgados, uma vez que, digamos, a PGR entenda, faça o inquérito, entenda que existe elementos para a denúncia, para o STF poder julgar, a Câmara de Deputados tem que aprovar. Recentemente, no governo passado, nós tivemos isso, no Michel Temer, né, na verdade, teve 2 denúncias que a PGR fez, e a Câmara de Deputados não aprovou, né, a denúncia, o STF não pode julgar, crimes comuns. Uma vez, digamos que a Câmara de Deputados aprova, tem que ter um mínimo de 2/3 dos deputados para aprovar a denúncia para o julgamento do STF. Uma vez feito isso, digamos que a Câmara aprove, o STF vai fazer o julgamento. Nesse caso, o presidente seria afastado por 180 dias da sua função, né, até se concluir esse julgamento. É diferente dos crimes de responsabilidade, porque os crimes de responsabilidade não são julgados pelo STF, são julgados pela própria Casa Legislativa, né? Daí é aquele processo de impeachment. Cabe ao presidente da Câmara de Deputados aceitar, né, a denúncia. Na verdade, é um juízo de admissibilidade, né, porque ele aceita e coloca para a Câmara realmente ratificar essa aceitação, né? E aí, mesma coisa, 2/3 e o Senado julgar, né? E daí é um processo que a gente sabe, é um processo tanto jurídico quanto político, né? Verdade. Marconi. Professor, bom dia, bem-vindo ao programa Primeira Mão. Está se tratando de acusações de parte a parte, quando o hoje ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fala de interferências, já falou outras vezes de tentativa de interferências do presidente com relação à Polícia Federal. No andar do processo, caso obviamente ele seja instaurado e se passe a investigar tudo, e aí, como desdobramento de uma possível admissibilidade de um processo de impeachment do presidente, isso tende a ser um processo muito longo, mas pode pesar a favor do presidente ou contra o ex-ministro Sérgio Moro a contradição de suas palavras, e eu vou lhe dizer por quê. Desde a última sexta-feira, todos os noticiários em diversas plataformas midiáticas têm falado da saída do Sérgio Moro do governo, onde ele fala da tentativa de interferência do presidente. Porém, no dia 20 de janeiro, em entrevista à TV Cultura do programa Roda Viva, o hoje ex-ministro diz o seguinte: o presidente sempre apoiou, sempre entendeu que tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve investigação na Polícia Federal e nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação de não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira possível esclarecidos. Declarações do Sérgio Moro em áudio e vídeo.
Isso pode pesar num eventual processo quando o Moro acusa o presidente de interferência? Com certeza, Marconi. Tanto no processo junto ao STF, por qualquer crime comum que seja imputado ao presidente, como também no processo político, no caso do impeachment. Né? Ou seja, certamente a defesa do presidente, uma vez que seja instaurado um processo, tanto por crime de responsabilidade ou por algum crime comum, vai utilizar essas possíveis contradições da fala tanto do ministro quanto de quaisquer outras testemunhas. Né? O processo, tanto o processo jurídico quanto o processo político, é um processo que nós sabemos que envolve uma complexidade de argumentos e retóricas, né, que são utilizados por ambas as partes, né, tanto de quem acusa quanto de quem se defende. Né. O fato do ministro ser um comandado direto do presidente, e aí é uma das críticas que vários juristas estão fazendo, justamente a forma abrupta, né, que ele saiu e, através de uma coletiva, né, fez declarações que seriam muito próximas de uma denúncia. Né. Alguns juristas, inclusive, estão alegando que ele poderia estar se caracterizando o crime de denunciação caluniosa. Né. É justamente esse crime de tu imputar determinados delitos a alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa não cometeu esses delitos, né? Claro, e daí tu envolve a máquina pública para investigar isso, né, de forma indevida. Claro que nós, volta a falar, nós estamos ainda no campo da especulação, né? O ministro, ex-ministro, na verdade, ele fez declarações que nós não sabemos, né, até que ponto tem fundo de verdade. É a mesma coisa o presidente, às 17 horas daquele mesmo dia, né, fez declarações como essa barganha, uma vaga do STF, que o ministro, inclusive, depois no Twitter, refutou, né, dizendo que se tivesse de fato feito essa barganha, seria muito mais fácil para ele ter ficado na função. Né? Enfim, nós temos argumentos contraditórios aí, que ainda estamos no campo da especulação. Mas essa contradição, uma vez comprovada, claro que pesa a favor, sim, do presidente. Ô, Leandro, eu tenho uma pergunta que muita gente está se fazendo também, que é com relação ao caso do Lula, está no STF, né, os advogados entraram com pedido de anulação do julgamento pela suspeição do Moro, dizendo que o Moro foi parcial no julgamento, inclusive colocam aí aquelas notas do Intercept, né, as matérias e os vazamentos, enfim. Esse caso, em um Moro não comprovando suas acusações, pode ser utilizado também como arma da defesa do Lula para tentar invalidar aí o julgamento na Lava Jato? Caio, eu não vejo, pelo menos do ponto de vista jurídico, eu não vejo isso como um subsídio a ser usado nessa defesa, porque são situações bem distintas, né, e casos bem distintos, né. É importante frisar, porque quando nós vivemos um mundo que altamente conectados, né, e tanto o volume de informações quanto desinformações são muito grandes, principalmente em redes sociais nesse momento. Né. Se nós analisarmos o caso do presidente Lula, e eu tive, na época, peguei a sentença até do Sérgio Moro, porque o nosso contato com sala de aula é um contato que nos obriga constantemente a estar estudando, porque essas questões chegam, né, na sala de aula. E se nós formos para analisar, a própria sentença do juiz naquela época foi confirmada pelo Tribunal Regional, né, ou seja, pela segunda instância, e depois pelo próprio STJ. Então, ou seja, não foi identificado, e apesar dos inúmeros recursos que teve, né, nessas 3 etapas, não foi identificado qualquer irregularidade na conduta do então juiz Sérgio Moro naquela época. Né. Mas está no STF para ser julgada essa possível parcialidade, né, do julgamento. Mas utilizar esses argumentos agora, por mais que seja, digamos, comprovado possíveis contradições na fala do ex-ministro Sérgio Moro em relação à conduta do presidente, não, de forma alguma,
acaba desmerecendo ou trazendo ilegitimidade na conduta dele enquanto juiz na época, né? Eu volto a falar, não foi esse questionamento junto ao STF pela defesa do ex-presidente Lula foi feito para o Tribunal, também regional, federal, e foi feito ao STJ, e ambos ratificaram a sentença do então juiz Sérgio Moro na época, né? Por isso que eu não vejo como ser utilizado, né, essas possíveis contradições desse momento como mais um argumento de defesa. Mas nós vivemos um mundo de retórica, né? Retórica política que inclusive é usado como instrumento para defesa, né, e para acusação também, né? Não é à toa que nós temos aí, parece, 24 processos de pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E é interessante porque a democracia brasileira, os pedidos de impeachment sempre foram algo muito comuns. Não teve um presidente brasileiro depois do processo de redemocratização que não teve pedidos de impeachment, né? Todos, sem exceção. É complicado. Pedidos, né? Não necessariamente não foram aceitos, né? Verdade, mas mesmo assim tivemos já 2 presidentes que não terminaram o mandato, né? O Collor e a Dilma Rousseff, né? Se você olhar aí, a gente teve 2 presidentes impeachmentados e 2 presidentes que conseguiram cumprir seu mandato, né? Que foi o Fernando Henrique Cardoso e se bem que o Sarney foi antes, né? Foi antes. Da redemocratização. Então a gente só teve um presidente, 2, né? O Lula, no caso. Então a gente teve o Fernando Henrique e o Lula. Se nós considerarmos os vices, tivemos o Itamar e o Temer também. Verdade. Mas são 6 horas e 59 minutos. A gente agradece a sua presença aqui e deixa à vontade para suas considerações finais. Desde já agradecendo pela qualidade da entrevista. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma satisfação a gente poder estar elucidando, esclarecendo e gerando também reflexões acerca de tudo isso, né? Estamos vivendo um momento aí conturbado dessa pandemia. Essas polêmicas acabam políticas, no cenário político acaba muitas vezes tirando o foco aí do que agora nós deveríamos estar trabalhando, que é justamente combate a essa epidemia que afeta todos nós, né? Mas para mim é uma satisfação, Caio, José Gomes e Marconi, né, me coloca à disposição para outros momentos também poder estar vindo aí esclarecer, né? Quanto jurista, eu acompanho isso com muita perplexidade, né, e com muita cautela, mas a ideia nossa, né, tanto quanto jurista quanto professor, é poder, né, trazer a informação jurídica mais clara, né, para justamente combatermos esse cenário de desinformações que nós vivemos, né. Mas muito obrigado por tudo. Obrigado, Leandro Sanson. 7 horas, Marconi William.